Olá amigos historiantes, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso módulo de História Medieval e o tema será as ordens de cavalaria. Como na aula anterior vocês viram, a cavalaria ela era imbuída de fé, da fé cristã medieval. E na formação dessas ordens de cavalaria medieval, nós temos exatamente a questão da fé e a questão da guerra. Isso porque as ordens de cavalaria elas surgiram exatamente no período das cruzadas e da reconquista. As cruzadas do Oriente, que foram a tentativa cristã de manter as terras que hoje formam Israel, Líbano, as terras litorâneas do Oriente Médio, e na reconquista, que foi a luta cristã para retomar o que hoje são os territórios da Espanha e de Portugal. Na formação dessas ordens de cavalaria, podemos destacar os templários, hospitalários, teutônicos e a Ordem de Santiago. Vamos explicar um pouquinho de cada uma. Os templários, que eram a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo, do Templo de Salomão, ela foi fundada durante o período das Cruzadas do Oriente. Essa ordem ela foi uma das mais influentes do período medieval. Durante os quase 2 séculos que ela existiu, ela influenciou tanto a sociedade como as questões políticas e até mesmo econômicas. Por ser uma ordem tão abrangente dentro da Europa medieval, ela acabou ameaçando os poderosos da época. E entre eles estava o rei Filipe, também conhecido como Filipe o Belo, o rei da França. Esse rei ele conseguiu influenciar o Papa Clemente V a perseguir os templários sob a acusação de heresia. E durante essa perseguição aos templários, eles foram literalmente exterminados e a ordem veio a ser extinta. A outra ordem que podemos destacar na Idade Média foi a ordem dos hospitalários, que era a ordem de São João. Essa ordem ela surgiu no primeiro momento não como uma ordem militar, mas eles tinham o intuito de auxiliar os peregrinos que iam da Europa para o Oriente Médio. Depois de auxiliar esses peregrinos, a ordem acabou se tornando muito popular e durante as cruzadas ela acabou sendo alçada a uma ordem militar, se tornando uma ordem de cavalaria no Oriente Médio. Eles foram até mesmo muito importantes na defesa da ilha de Malta e na ilha de Rhodes durante o período de expansão do Império Turco-Otomano no Mediterrâneo, que é aquele mar que fica entre a Europa e a África. Outra ordem de cavalaria que podemos destacar foi a dos Cavaleiros Teutônicos. Essa ordem ela tinha como principal finalidade auxiliar os peregrinos germânicos que iam para o Oriente Médio. Os Cavaleiros Teutônicos eram formados pela nobreza germânica e eles também acabaram se envolvendo em muitas lutas contra grupos heréticos que acabaram surgindo na região da Europa Central. E no meio dessas guerras de religião, dessa guerra de fé que foi as Cruzadas e a Reconquista, também surgiu a Ordem de Santiago. Essa ordem ela foi muito importante na questão da Reconquista, pois ela foi formada exatamente pelos reinos de Castela e Leão. Ela foi muito importante tanto na questão da Reconquista, como também para ampliar a questão das ordens de cavalaria dentro dos reinos ibéricos. Valeu, galera! Continue os estudos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato no chat. E é isso aí.